Olá, amigos da internet brasileira. Sou Fabiano Vergani, falamos ao vivo aqui da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, onde estaremos hoje e amanhã, dia 10 e dia 11, apresentando o Fórum de Líderes da Internet Brasileira. Bom, para nos brindar, vamos apresentar para vocês um vídeo do nosso ministro Marcos Pontes, que não pôde hoje pela manhã fazer a sua apresentação, mas que mandou um representante. Então nós temos o vídeo do ministro, a gente está reforçando. Ministro esse que é um defensor da causa dos provedores de serviço de internet. Então eu peço para o pessoal da produção, por favor, fazer a apresentação do vídeo de 1 minuto. Olá pessoal, eu gostaria de estar com vocês aí no Fórum de Líderes da Internet do Brasil. Nós tivemos uma reunião muito interessante aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e eu espero que da próxima vez, que a gente possa fazer isso presencialmente e vai ser um prazer. Parabéns por todo o trabalho que vocês fazem, por todo o Brasil, levando informação e trazendo mais desenvolvimento econômico e social através do conhecimento, através da internet. Contem aqui com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Novamente, parabéns a todos os coordenadores, parabéns a todos aqueles que nos ajudam a transformar esse Brasil, tá? Grande abraço, tchau, tchau. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Então, eu não canso de dizer, e eu peço com bastante humildade, sensibilidade, também peço tolerância a todos, pois apresentar este evento no formato televisivo e possivelmente teremos alguns erros. Erros estes que são normais para quem inova e para quem é pioneiro. Também informamos que estamos tomando os devidos cuidados e seguindo as orientações das autoridades de saúde referente à pandemia. O Fórum de Líderes de Internet Brasil possui a coordenação da Internet Sul e é fruto de uma ideia das lideranças das associações dos provedores de serviços regionais de todo o Brasil. Esse evento ficará marcado pela inovação e também pelas incertezas, pois nos últimos 30 dias, em função da pandemia, tivemos bandeira vermelha, evento presencial, híbrido, virtual, remoto, live, televisivo. Nossa, quantas variáveis, Mas nós, inspirados em nós mesmos, provedores regionais, como empreendedores, persistentes, resilientes e em alguns momentos até teimosos, decidimos por estarmos aqui e fazermos deste evento e também dedicá-lo a todos os provedores de internet no Brasil. Preciso aqui fazer uma menção especial a todas aquelas associações e instituições que estão nos apoiando. Muito obrigado a BDTIC, a Branet, a Bramult, a Prian, a Brint, a Pronet, a Aspeal, a PINS, a Prove Brasil, o nosso querido CGI, Comitê Gestor da Internet Brasileira, o LAC ISP, LACNIC, a Pro Bahia, a Rede Telesul. Muito obrigado pela confiança aqui, a Internet Sul. Somos todos co-irmãos. Precisamos também fazer uma menção aos nossos patrocinadores. A Multilaser, a FiberX, a Bitcom TV, a Atos Networks, BR Digital, Prosper Capital e a Simba. Muito obrigado mesmo. Não foi fácil nos últimos 15 dias as negociações, mas em função de vocês, nós também estamos aqui. O Fórum de Líderes da Internet possui como objetivo e propósito apresentar e debater assuntos como projetos públicos nacionais e estaduais, digitalização, inovação, tecnologia, comunicação e, é claro, muita, mas muita internet. Cidades digitais, interiorização, acesso rural, 5G, internet das coisas, redes sociais.
Bom, também temos que falar de assuntos sensíveis. Leilão, o leilão do 5G, a tributação, financiamentos, apoio do governo à iniciativa privada. Bom, mas como diz uma grande amiga minha, vamos ao que interessa? Então vamos ao que interessa. Hoje aqui, muito nos honra o nosso eterno governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, uma pessoa que todos nós temos um carinho enorme, né? Todos aqui com certeza o conhecem há um bom tempo e todos admiram ele muito. Uma pessoa de notório saber na área de tributação. Já adiantei aqui que nós iríamos falar sobre tributação e aqui nós temos um dos mestres com certeza. Então, Germano Rigotto, vamos bater um papo aqui, bem tranquilo. Estamos aqui com o nosso presidente Ivonei Lopes, a nossa consultora jurídica André Abreu, o nosso conselheiro Alfredo. Bem tranquilo, está em casa, está no Rio Grande, inclusive em Caxias do Sul, sua terra natal. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Tens a palavra. Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito, Fabiano, pelo convite que a Internet Sul fez para que nós pudéssemos, nessa noite, participar deste fórum de líderes da Internet Brasil. Eu acredito que nós devíamos, nesse momento, estarmos em Gramado, tá? A previsão era um evento, como tu colocaste, com todos os cuidados, mas muito mais presencial do que nós tivemos, estamos tendo hoje e vamos ter amanhã, mas de qualquer forma, isto é o momento que a gente está vivendo, um momento de muitas mudanças, um ano que está terminando com tantas dúvidas, com tantas incertezas e principalmente sem deixar saudades pelo quadro que nós vivenciamos de uma crise sanitária com a pandemia e junto com a crise sanitária uma crise econômica, as duas crises andando juntas, a econômica muito resultado da crise sanitária. Então eu fico muito feliz, Fabiano, de poder atender esse convite e poder participar deste evento. Tá? Eu quero, na pessoa do presidente Ivonei, agradecer toda a diretoria da Internet Sul, tá? Que organiza o evento, tá? Da doutora André, que está aqui, tá? Hoje a Cláudia, ela ficou também fazendo este contato, o Alfredo, que vai participar conosco, afinal, toda a diretoria, e um abraço muito carinhoso a todos aqueles que possibilitaram, como tu colocaste, a realização desse fórum. Tá? Os provedores espalhados aí pelo Brasil, tá? Que tem um papel fundamental naquilo que nós estamos vivendo. Se eu disse que nós vivemos uma crise econômica, consequência muito da crise sanitária, a gente sabe que o mundo que nós passamos a ter, até vou levantar um pouquinho, acho que fica até melhor. O mundo que passamos a ter a partir desta crise sanitária, a partir da pandemia, é um mundo que ficou claro, muito mais claro, que ele vai ter que ser muito mais virtual do que foi antes dessa pandemia. Tá? Então o virtual veio para ficar. O virtual veio para ficar no trabalho, o virtual veio para ficar na educação, o virtual veio para ficar no comércio, o virtual veio com muita força e mudou e vai mudar as nossas vidas em termos de futuro. E eu não tenho dúvida que então, quando este fórum acontece, presidente, ele acontece exatamente dentro deste novo mundo que surge pós-pandemia. O assunto que me foi colocado era para falar um pouquinho do Brasil pós-pandemia, da relação Brasil-Estados Unidos com a mudança que houve da presidência americana, tá? E isso pode impactar nas nossas relações, no nosso desenvolvimento, o que nós poderemos ter para frente. Então, quando a gente olha este novo mundo que surge, tá? E muito mais virtual, muito mais digital, do que era o mundo analógico que nós tínhamos até aqui, esse digital veio para ficar, esse digital veio para realmente transformar efetivamente as nossas vidas. Então, eu vejo desafios enormes pela frente. O Brasil chega desse final de ano, tá, com uma situação
de realmente desafios importantes para 2021. Se nós olharmos o que o governo vai ter que fazer e vai ter que enfrentar, e quando digo governo, eu estou falando os governos, e eu estou falando toda a sociedade brasileira, é uma situação de uma economia freada ainda. Ela vai crescer mais em 2021, até porque tem uma base muito deprimida, tá? Quer dizer, nós andamos muito para trás. A previsão no início da pandemia é que o Brasil poderia andar para trás 7%, 8% do PIB. Felizmente, não se confirma isso. Vamos chegar no final de 2020 com o PIB recuando em torno de 4,5 pontos percentuais, o que significa algo melhor do que as previsões iniciais que nós tínhamos. Mas, de qualquer forma, este recuo do PIB, ele vem depois de um PIB que vem numa situação de recessão que nós tivemos no Brasil ao longo desses últimos anos, de um PIB crescendo muito menos do que deveria crescer. Nós precisaríamos crescer em torno de 4%, 5% do PIB ao ano. Se a China precisa crescer 7,5%, 8% do PIB, se a Índia precisa crescer 7,5% do PIB ao ano, nós não poderíamos crescer menos de 4%, 5%. E nós, ao longo desses últimos anos, estamos andando para trás. Nós temos PIB recuando, o PIB não crescendo como deveria, e estávamos com uma expectativa no início do ano que teríamos este início de recuperação em 2020. Aí veio a pandemia, e com a pandemia, esta situação que nós vamos ter de novo um PIB crescendo muito menos, ou não crescendo, andando para trás, como resultado da pandemia. O que significa isso? Significa um desafio enorme, porque para enfrentar os efeitos da pandemia, o governo teve que fazer despesas, o governo teve que criar programas, o governo que teve que socorrer micro, pequenas empresas, o governo teve que socorrer estados e municípios, o governo teve que socorrer a população mais vulnerável através do auxílio emergencial. Isto significa que nós vamos chegar no final deste ano com um déficit primário absurdamente alto. Quer dizer, nós vamos chegar no final deste ano com a dívida PIB, a relação dívida-PIB chegando a perto de 100%, que é um indicador muito ruim e que preocupa muito, porque tem a ver com investimentos, país. Então, nós vamos chegar no final desse ano com uma dívida PIB chegando a 100%. Nós vamos chegar nesse ano com um custo para fazer efeito aos problemas da pandemia de em torno de R$1 trilhão. O custo que teve o governo para fazer frente aos efeitos da pandemia. E isto tudo significa a necessidade efetiva de nós termos em 2021 ações fortes do governo na contenção de despesa e ações fortes do governo no enfrentamento dessa crise fiscal. Isto significa menos investimento público. Isto significa a possibilidade de nós não termos a manutenção de programas que foram fatores importantes para nós termos ainda o PIB não decrescendo tanto, não andando tanto para trás como andaria se não tivesse, por exemplo, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que R$600, depois R$300, mas esse auxílio emergencial, ele ativou muito a economia, ele fez com que nós tivéssemos efetivamente uma situação do comércio de investimentos para o Brasil, se tivéssemos efetivamente um sistema tributário diferente do que nós temos. Então, lá atrás, nós já tivemos uma grande oportunidade de ter uma reforma que, se tivesse sido aprovada com a transição que ela previa, porque não se pode fazer uma reforma acreditando que o sistema tributário vai mudar de um ano para outro, todo o sistema tributário. Ele vai ter que ter uma transição que não é curta, ele vai ter que ser implementado em etapas. E hoje já teríamos uma situação totalmente diferente. Mas quando eu falo, eu vou poder abordar, inclusive com a participação da nossa diretoria, tua, Fabiano, eu vou poder abordar um pouco mais a questão do conteúdo da proposta de reforma tributária que tramita na Câmara e a do Senado, mas eu digo que não é só a reforma tributária que o governo vai ter que fazer avançar, é a reforma administrativa, é a PEC
da reforma administrativa, a proposta de emenda constitucional, que ela seria um guarda-chuva para permitir que estados e municípios façam mudanças estruturais necessárias, né? E que, se não tiver o guarda-chuva na Constituição, que não tiver uma mudança constitucional na Constituição Federal, dificilmente estados e municípios poderão fazer os enxugamentos necessários, as correções necessárias, e para fazer um serviço público mais eficiente, que dê retorno para a população. Então, esta reforma administrativa, ela é importante para a União, é importante para os estados, é importante para os municípios, né? Ao lado da reforma administrativa, temos a PEC, chamada PEC emergencial, que ela é um balizador em termos de futuro do que o governo vai fazer. Então, eu vejo que nós, sem contar a necessidade de complementarmos a reforma política, tá? Nós hoje temos 35 partidos legalizados, 70 partidos em fase de legalização, isto é um absurdo. Nós temos 2 movimentos que significam a possibilidade de redução disso, foi a proibição nas coligações proporcionais agora, e foi também o fato de termos a chamada cláusula de barreira, que vai fazer que com o tempo tu tenha um menor número de partidos, mas mesmo assim eu acredito que há necessidade de mudanças em termos de reforma política que façam correções efetivas nesse quadro. Então, são reformas estruturais que, se acontecerem, elas dão uma sinalização importante para quem quer investir no Brasil, tanto o investidor interno como o investidor externo. Agora, se elas não acontecerem, nós vamos ter muito mais dificuldades de enfrentar os desafios que eu coloquei no início da minha fala, que é principalmente o desafio de fazer com que o país tenha um processo de retomada no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o enfrentamento da crise fiscal. Então, se nós não tivermos essas reformas andando, isso tudo vai ficar mais difícil. Por que elas não aconteceram até agora? No meu modo de ver, faltou foco. A reforma administrativa, por exemplo, chegou no Congresso Nacional muito depois do que deveria ter chegado. Quer dizer, foi muita pressão para que o governo enviasse a reforma administrativa para o Congresso Nacional. E mesmo enviando, não houve uma determinação efetiva do governo de mobilizar o Congresso para fazer com que essa reforma andasse. Por mais que se possa dizer, mas nós tivemos um ano eleitoral, nós tivemos eleição municipal agora, tá? Mas mesmo pós-eleição municipal, tu não vê um movimento que passe pelo Congresso Nacional e passe pelo Poder Executivo dizendo o seguinte: não, agora as reformas têm que andar. No mínimo, deveriam dizer que o Congresso Nacional deveria funcionar no mês de janeiro, normalmente sem recesso. Até agora não foi anunciado o fim do recesso de janeiro, o que eu acho uma irresponsabilidade tanto do Congresso como do Executivo, de não anunciarem a interrupção do recesso de janeiro para fazer com que a reforma administrativa, a reforma tributária, o próprio orçamento que vai ficar para o ano que vem, né, e a PEC emergencial avancem no Congresso Nacional. Então, eu diria, tem que ter mais foco, tem que ter mais determinação, tem que ter mais articulação. Alguns condenam o presidente Bolsonaro por tardiamente ele ter que se dar conta que num presidencialismo de coalizão como nós temos no Brasil, não tem como governar se não discutir, se não debater com o Congresso Nacional. Então alguns dizem, não, o presidente agora está fazendo aquilo que diz que não faria. Primeiro, ele errou dizer que não faria negociação com o Congresso Nacional. Ele pode fazer uma negociação com o Congresso Nacional diferente do que outros governos fizeram. Uma negociação mais transparente, uma negociação sem aquele toma lá da cá que nós tivemos ao longo de governos. Agora, não tem como ele não formar uma base de sustentação ampla, sólida e que permita a aprovação de reformas que exigem 3/5 de votos como uma mudança constitucional. Então, o presidente, no meu modo de ver, e quando eu digo presidente Bolsonaro, eu estou dizendo o governo federal, ele tem obrigação de construir uma base de sustentação dentro desta loucura que é o Congresso Nacional, né? Que dentro da Câmara Federal tem 25 bancadas, dentro do Senado Federal tem 17 bancadas. Eu, quando fui líder do governo e fui líder da maior bancada na Câmara Federal, nós sentávamos na presidência da Câmara para estabelecer a agenda, para estabelecer a pauta de projetos que seriam votados. Na presidência da Câmara tem uma
grande mesa. Senta o presidente e sentavam os líderes para definirem a pauta de votação. Pois bem, sobravam lugares naquela mesa, porque o número de líderes era totalmente diferente do que nós temos hoje. Hoje, para te olhar o que tem uma reunião de líderes, tu tem uma mesa enorme com pessoas sentadas, ocupando todos os lugares da mesa e líderes sentados em cadeiras por fora da mesa. Quer dizer, é muito difícil tu acreditar que sem uma mudança do sistema partidário, sem um enxugamento do sistema partidário, tu tens condições de estabelecer base de sustentação que seja sólida, que seja duradoura, que seja homogênea dentro do Congresso Nacional. Mas vamos lá, o que é o presidencialismo de coalizão? É um presidencialismo que obriga que o Executivo construa um entendimento dentro do Congresso Nacional, com negociação transparente, evitando aquilo que aconteceu em outros governos e que deu problema, deu CPIs, deu denúncias de corrupção, aquilo que significava uma negociação espúria e nos subterrâneos. Não, tem que ser transparente. Agora, tem que formar uma base de sustentação para conseguir aprovar essas reformas. Então, o desafio do governo vai ser, efetivamente, conseguir, neste ano de 2021, não apenas a reforma tributária, mas a reforma tributária, a PEC emergencial, uma conclusão da reforma política avançarem no Congresso Nacional. Isto vai significar, com certeza, uma mudança que vai permitir que nós tenhamos uma possibilidade de um crescimento mais sustentável, mais duradouro, e a possibilidade do Brasil não ficar nesse sobe e desce em termos de PIB e ter o investidor com muito mais segurança em investir. Quando eu estou falando aqui para provedores do Brasil inteiro que estão com muita dificuldade, às vezes, de fazer o investimento sem saber o que pode acontecer na legislação, com muita insegurança jurídica, doutor André. A insegurança jurídica está no sistema tributário. O sistema tributário brasileiro, o ICMS tem 27 legislações. O ICMS tem dezenas de alíquotas. O ICMS é uma situação que pega a regulamentação do ICMS do Rio Grande do Sul, tem 1.300 artigos. Tu pega a regulamentação do ICMS Santa Catarina, deve ter 1.200, 1.300 artigos, diferentes da regulamentação do Rio Grande do Sul. Então, esta situação tem que ser alterada. Se nós olharmos o que é o nosso sistema tributário, nós temos um sistema tributário que penaliza, primeiro, quem ganha menos, penaliza o investidor, tira a possibilidade dele fazer investimentos mais fortes. Por quê? Porque tu tem uma tributação excessiva sobre o consumo. Então, se nós olharmos os 27 legislações do ICMS, com PIS, com COFINS, com CID, com ISSQN, com IPI, nós vamos ver que tudo isso recai sobre a base consumo. No mundo inteiro tem o IVA ou o IVV, o Imposto de Valor Agregado ou o Imposto de Vendas a Varejo. No Brasil, repito, IPI, 27 ICMS, PIS, COFINS, ISS, CID, tudo recaindo sobre a base de consumo. Então, eu acredito que se nós não avançarmos numa efetiva racionalização, simplificação do sistema tributário nacional, nós vamos continuar perdendo investimentos. Eu gostaria de fazer essa introdução, até para permitir que vocês me ajudem a que se avance um pouquinho, inclusive nesta questão tributária e na relação Brasil, que é um dos temas, Brasil e Estados Unidos. Eu já vou dizer, eu acho que o governo brasileiro tem que deixar a questão ideológica de lado com relação ao comércio internacional. Eu não tenho a menor dúvida que os Estados Unidos é um parceiro comercial histórico nosso, é o nosso segundo grande parceiro comercial, mas eu não tenho dúvida, pega o Rio Grande do Sul, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o destino da exportação de proteína animal que sai do Rio Grande do Sul, como sai do Paraná, Mato Grosso, de Goiás? Qual é o destino desta proteína animal? Qual é o destino dos grãos que nós produzimos aqui, da soja que nós produzimos aqui? O grande destino é a China. Então, nós não podemos desconsiderar
que o nosso grande parceiro comercial hoje, o primeiro grande parceiro comercial é a China, o segundo os Estados Unidos. A nossa relação, o nosso Itamaraty, o governo como um todo, ele tem que ter uma relação que signifique, sabe, não olhar a questão ideológica como fator para se relacionar mais com esse do que com aquele. Não. Aquilo que interessa ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, à atração de investimentos, não deve se olhar a questão da ideologia. Da mesma forma, quando a gente olha a situação que a gente está vivendo nessa questão da possibilidade de nós termos investimentos muito mais pesados, através de tecnologias chinesas e que parece que estão sendo, em setores do governo, afastadas ou deixadas de lado, nesse momento, eu acho que é um equívoco. Então, a nossa relação com o mundo tem que ser uma relação aberta, deixando ideologia de lado e procurando efetivamente atrair investimentos de onde vierem esses investimentos. Mas eu me coloco à disposição para responder as perguntas e até as colocações que vocês fizerem. Muito obrigado. Obrigado, por enquanto, Germano Rigotto, pela belíssima explanação, de bases estruturais muito importante que o nosso Brasil precisa passar. Eu gostei aqui, Rigotto falou o Estado brasileiro, e Estado é federal, estadual, municipal, e todos nós, porque nós somos o Estado. E, portanto, essas reformas, todos nós brasileiros precisamos auxiliar e ajudar, e também, estamos falando de política, tem que pressionar. No dia de hoje, nós tivemos representante do Ministério da Economia conversando com nós. Nós estamos buscando, o nosso presidente Ivonei está buscando uma pluralidade de visões. Não só falando com o Ministério das Comunicações, a Anatel, que é o nosso chão, mas também o Ministério de Ciência e Tecnologia, inovação. Tivemos o Ministério falando hoje. A Secretaria de Inovação aqui do Rio Grande do Sul. A área de economia, porque nós temos que combinar entre nós o que nós queremos do nosso Brasil. A área tributária, Rigotto, você é um especialista. O setor de internet, que tem serviço de valor agregado, e o setor de telecomunicações, que é o SCM, que é ICMS, aqui no Rio Grande do Sul, 30%. Em Santa Catarina, 25%. Aliás, está indo agora para a Assembleia, uma situação nesse sentido, do nosso governador Eduardo Leite. Mas o que nós precisamos neste momento é entender que a nossa infovia, a estrada de todos esses bytes, esses bits, nós estamos na era digital, você falou hoje aqui, digital. Claro que a gente precisa das infraestruturas das rodoviárias, das rodovias, para transitar a nossa soja, como você bem falou aqui, os grãos. Mas se nós queremos ser um país, uma potência de primeiro mundo, com tecnologia a gente precisa investir em fibra ótica e a gente tem que dar incentivo. E isso o Estado todo tem que se conscientizar. Porque a gente acaba ouvindo lá fora do nosso país que a nossa internet é cara. Não é, se comparado com os preços que eles praticam lá. Mas se nós compararmos o valor tributário que é cobrado do nosso Brasil aqui, do nosso assinante, é algo assim muito preocupante. E nós precisamos investir em infraestrutura. Presidente Ivonei, nosso conselheiro Alfredo, eu aqui em Caxias do Sul, tantos outros diretores que estão aqui, de Osório, Gramado, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Santana do Livramento, precisam investir. Só que a gente fica com um ferro nas pernas e o governo nos travando. Isso é muito importante, Rigotto, que a gente consiga juntos e mostrar para os estados, mostrar para o gestor público que as conversas que a gente vem tendo com a Secretaria da Fazenda aqui no estado do Rio Grande do Sul, que se nós pagarmos menos tributo, a gente não vai botar esse recurso nos nossos bolsos. Nós somos empreendedores, nós vamos botar nas infovias, na rede de fibra ótica.
E já tem vários casos, e nós temos um estudo, inclusive, que comprova que se nós pagar menos impostos, nós vamos investir mais, nós vamos comprar mais fibra ótica, nós vamos gerar mais impostos, nós vamos gerar mais riqueza, né, para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Você teve a oportunidade de governar o nosso Estado, né? Claro, o cenário era outro momento, etc. e tal. Sabe que a pressão é muito grande, mas a realidade daquele setor que lá, quando você estava governador, eu lembro-me muito bem, você nos ajudou com um convênio, lá o convênio 038 do Confas, com a base de cálculo reduzida em 80%. Todo ano nós tínhamos que ir lá, pedir pelo amor de Deus. A gente foi no governador, não, isso aqui vai ser discutido de 4 em 4 anos, né? Isso foi muito importante para nós. Então tem que estar sensibilizado com esse setor, Germano, que sem as estradas, sem as infovias, não vai rolar, não tem como. E nós vamos continuar sendo um país sem poder competir, né? Os nossos filhos, a nossa geração, querendo estudar lá fora, porque como é que ele vai desenvolver um aplicativo aqui na UX ou em Porto Alegre? Olha, Fabiano, se nós olharmos, quando iniciamos nosso bate-papo aqui a nossa conversa, eu dizia que o mundo passou a ser definitivamente um mundo muito mais digital, tá? Se nós observarmos as mudanças que ocorrem, principalmente no ensino à distância, a partir de agora, que veio para ficar, tem universidades no Reino Unido, na Inglaterra, que estão dizendo que o ano que vem é praticamente tudo virtual. Quer dizer, não vai ter presencial. Praticamente passou, agora tem a vacina, felizmente, a população do Reino Unido começa a receber a vacina, quer dizer, provavelmente fevereiro, março, já poderiam tranquilamente já pensar no presencial. Não, continuam dizendo que a maior parte do ensino vai ser virtual, não vai ser presencial. Então, isto significa uma mudança incrível, uma mudança que acontece no mundo inteiro. E o Brasil, quando nós tivemos esse quadro todo, ficou claro as diferenças que nós temos para outros países, até pela extensão territorial do Brasil, até pelas diferenças regionais que nós temos. Até eu estou falando com provedores do Brasil inteiro que trabalham em pequenos municípios. Não são grandes empresas de tecnologia, de informação, que têm bases no mundo inteiro, não. São pessoas que levam o sinal de internet para pequenas comunidades e que, se não tivesse o provedor, provavelmente não teriam esse sinal chegando, porque os grandes grupos se interessam por, digamos, outro tipo de público. Bom, aí o que ocorre? Ficou claro nesse novo mundo digital, que no Brasil nós temos muito a andar. E quando a gente vê 48% de uma população, a população menos favorecida, a população mais pobre, eu não estou nem falando população de regiões, eu estou falando dentro das grandes cidades. Eu estou falando dentro do Rio de Janeiro, estou falando dentro de São Paulo, estou falando dentro de Porto Alegre. Tu tem uma grande parte da população que não tem o sinal de internet. E 48%, foi feita uma análise dos alunos que, não tendo o sinal de internet, ficaram simplesmente fora nesses meses de possibilidade de receber efetivamente qualquer tipo de ensinamento, de processo educacional. Então, isto significa a necessidade de muito investimento nesses próximos anos. Quando eu estou falando aqui para pessoas que no dia a dia trabalham com isso, eu não tenho dúvida, vocês vão ser muito mais importantes e mais necessários do que foram até aqui, a partir deste novo mundo que nós passamos a ter a partir de abril desse ano, principalmente no Brasil. E aí a questão tributária. Por exemplo, nós temos, como colocaste, no Rio Grande do Sul, energia, telecomunicações e combustível. E por que energia, telecomunicações e combustível são os setores que têm alíquotas diferenciadas?
alíquotas seletivas. Né? Por quê? Porque são setores de mais fácil cobrança, de menos necessidade de fiscalização. Então, a carga tributária aumenta pela facilidade de retorno para os cofres dos governos, né, de cobrar diretamente na telecomunicação, no combustível e na energia, a facilidade da cobrança. E isto faz com que tenha essa seletividade de alíquotas. Agora, o grande problema não é só a alíquota alta. O grande problema, doutor André, são as diferenças de alíquota pelo Brasil afora. O Fabiano diz, olha, nós no Rio Grande do Sul temos uma alíquota de 30%, em Santa Catarina é 25% sobre telecomunicações. E assim pelo Brasil afora, no Rio de Janeiro é 30%, né? Em São Paulo é 25%. Assim nós temos diferenças de alíquota que é um complicador para o investidor também, né? Essa situação diferenciada. A PEC 45 e a PEC 110, as duas propostas de reforma tributária que tramitam, uma na Câmara e outra no Senado, e que tem diferenças pequenas entre elas, eu acho que a PEC 45 é que tem mais viabilidade, a que foi levada pelo deputado Baleia Rossi, e teve todo um trabalho de construção da proposta do Bernard, comandada pelo Bernard Api. Já a PEC do Senado tem o ex-deputado, meu companheiro de comissão de reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli, que levou essa proposta e ela chegou no Senado Federal. Eu diria elas têm diferenças, mas elas procuram atacar esta situação, primeiro, do tamanho da alíquota, né, da carga tributária excessiva sobre alguns setores e, principalmente, aquela da necessidade de uniformidade alíquota em todo o território nacional. Né? Então, quando tu tens 27 CMS, né, tu tem dificuldade de chegar àquilo que seria o objetivo de uma reforma tributária, que é racionalização, que é simplificação, que é justiça fiscal. Tu tem dificuldade com 27 legislações. A PEC 45, o que ela determina? Tu une as 27 legislações do ICMS, com mais o IPI, com mais PIS, com mais COFINS, com mais ISS, e cria o imposto sobre bens e serviços. Um único tributo substituindo os 27 CMS, o IPI, o PIS, COFINS e o ISS. Então, tu tem um processo de simplificação, de racionalização. Tu vai dizer, a transição até que todo o sistema ele esteja implantado é de 10 anos, alguns dizem, mas é um absurdo 10 anos. Não, mas ele já começa a ser implantado, esse processo de simplificação, no ano seguinte à aprovação. Então, tu tens uma racionalização, uma simplificação e algo que permite com mais clareza se colocar a situação, Fabiano, que tu traz aqui, que é esta carga excessiva que afasta investimentos. Eu não tenho dúvida que, votada a PEC 45, ou mesmo a PEC 110, tu tem toda uma transparência maior na quantidade de tributos que recai sobre cada setor, na carga tributária que recai sobre cada setor do que nós temos hoje. Vai ser muito mais fácil tu verificar as distorções que o sistema tributário nacional tem, porque hoje o que não tem no nosso sistema tributário é transparência. O que tem no nosso sistema tributário é insegurança jurídica, porque a todo momento está se aprovando uma portaria, um convênio, um projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar, uma emenda constitucional, me ajuda, tu tens através de medidas provisórias, mudanças no sistema tributário nacional. Então, isto faz com que tu tenha muita insegurança jurídica, o que faz com que o investidor, primeiro, o investidor de fora, olhe para o Brasil e dizendo, para um pouquinho, acho que não é muito bom investir lá devido a este quadro. Então, a reforma tributária, o que me preocupa é que o ministro Paulo Guedes, no meu modo de ver, eu repito, eu sou uma pessoa que olha o Paulo Guedes, a sua história, a sua formação, a sua capacidade. Eu sempre fui um admirador do Paulo Guedes. Quando o presidente Bolsonaro colocou o Paulo Guedes como ministro, eu acreditava muito no Paulo Guedes. Só que eu acho que ele está cometendo erros que ele não poderia cometer. Na reforma tributária, por exemplo, até agora o governo não diz efetivamente o que ele gostaria de aprovar no Congresso Nacional. Se é a PEC 45, que é a PEC 110, se é a PEC 45 com modificações, quais modificações? Não.
O Marcos Cintra, meu companheiro de comissão de reforma tributária, o único voto que se absteve na comissão. Por que o Marcos Cintra se absteve? O Marcos Cintra foi o pai do imposto único. O Marcos Cintra que defendeu o imposto sobre transações financeiras, que deu a CPMF, mas ele defendia como imposto único. Aí o Jatene propôs uma CPMF para financiar a saúde, e da ideia de um imposto único veio mais um tributo, a CPMF. E um tributo cumulativo, um tributo regressivo, um tributo ruim. Pois bem, o Marcos Cintra, lá na minha época de comissão de reforma tributária, quando eu presidi a comissão, foi o único voto que se absteve, porque ele disse que ele era contra qualquer tributo que fosse declaratório, que a CPMF não precisa declarar, que o declaratório, que esse grande IVA, seria declaratório, leva a sonegação, leva a informalidade, leva a todo um tipo de problemas. E ele se absteve. Só que não existe no mundo um sistema tributário que não tenha um tributo declaratório. Não existe no mundo um sistema tributário que não tenha o IVA ou o IVV. E que não existe no mundo um sistema tributário que tenha 27 ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID e ISS recaindo sobre o consumo. Então, nós temos que alterar isso. O que faz o ministro Paulo Guedes? Coloca o Marcos Cintra como chefe da Receita Federal e deixa ao Marcos Cintra a responsabilidade de conduzir, no início do governo Bolsonaro, a discussão da reforma tributária. Eu tive um debate com o Marcos Cintra na Federação do Comércio de São Paulo. Eu sou membro do Conselho Político da Federação do Comércio de São Paulo. E temos uma reunião mensal. Uma dessas reuniões, o Marcos Cintra, chefe da Receita Federal, foi para falar sobre a proposta de reforma tributária. Eu tive um debate forte com ele, porque ele diz que o governo pretendia apenas mudar os tributos federais. E essa ideia ainda continua na cabeça do governo. Mudar os tributos federais, não mexer no ICMS, não mexer no ISS. Não mexer no ICMS não é reforma tributária. Não mexer nas 27 legislações, este problema, Fabiano, que tu coloca, vai continuar. Então, o que diz o Marcos Cintra? Era a proposta do governo. Não mexer, para não brigar com estados e municípios, vamos fazer apenas mudanças nos tributos federais. E na mudança do tributo federal, o governo fez um primeiro movimento. PIS, COFINS, funde PIS, COFINS, mas joga uma alíquota de 12%, que atinge pesadamente o setor de serviços. Pesadamente o setor de serviços. Essa alíquota, a proposta que está lá no Congresso Nacional. Dentro da ideia de mexer nos tributos federais. Bom, mas o que diz o Marcos Cintra? Não, mas nós temos também, para desonerar a folha das empresas, vamos recriar um imposto sobre pagamentos ou transações virtuais. Imposto sobre pagamentos ou transações virtuais. A proposta era uma CPMF turbinada. Quer dizer, qualquer pagamento, qualquer compra no mercado, na loja, no shopping, tu está lá o tributo na ponta. Qualquer transação que tu fizer através de um aplicativo, de um banco, está lá este tributo. E o que diz o Marcos Cintra falou pelo Paulo Guedes, o que disse o Paulo Guedes várias vezes? O mundo inteiro está querendo tributar o virtual. Preste atenção para isso. O mundo inteiro está querendo tributar o virtual. Não, equívoco. O mundo inteiro não está querendo tributar transações feitas através da internet. O mundo inteiro não está procurando esse tipo de... O mundo inteiro está querendo tributar as grandes empresas, o Google, o Face, o Twitter, a Amazon, esses que têm, na verdade, a ideia do governo do mundo inteiro de encontrar uma forma de esses grandes grupos terem algum tipo de tributação que não tem hoje. Só que, daí já veio a ideia dessa CPMF turbinada. Teve grande reação, mas até agora o governo não tirou da cabeça a ideia de recriar essa CPMF. O que eu acho que seria um erro absurdo. Eu acredito que, repito, é um tributo que vai tirar investimentos do Brasil. Ele é regressivo, ele é cumulativo, ele é um tributo ruim. E não saiu da cabeça do governo a possibilidade, e principalmente, quem sabe olhando para a questão da arrecadação, precisa arrecadar mais,
E esse tributo é de fácil arrecadação. Me preocupa muito, porque se trouxer esse assunto agora, está havendo mudança da presidência da Câmara e do Senado. O presidente Rodrigo Maia teve uma posição muito forte contra a CPMF, contra esse imposto sobre pagamentos e transações virtuais. O presidente Rodrigo Maia vai estar deixando a presidência da Câmara. O presidente Bolsonaro está trabalhando fortemente para ter um presidente da Câmara que seja, de alguma forma, simpático às ideias do governo. O meu medo é que, a partir de 2021, o governo não quis colocar a reforma tributária em discussão agora, a partir de 2021, possa vir com força essa ideia de um imposto sobre transações virtuais e sobre pagamentos, que, no meu modo de ver, vai desvirtuar, vai comprometer e vai atrapalhar a discussão da reforma tributária. Doutor André, vou pedir para você nos ajudar aqui, né? O governador falou em vários momentos em segurança jurídica. Em várias reuniões na Internet Sul, a gente discute sobre contratos de negócios dos nossos assinantes. Como é que nós vamos tirar aquela nota fiscal? A nota fiscal é ICMS, a nota fiscal é ISSQN, e aí a gente começa a contratar consultoria 1, consultoria 2, tese 1, tese 2, custo, custo e custo. E ainda, ao final, com todo respeito à área jurídica, então, quando chegar lá na Receita Federal, na Receita Estadual, pode ter um entendimento diferente e no final ainda tu pode pagar não sei o quê. Doutora, nos dá uma luz aí, né? O Rigoto está falando dessa tal da insegurança jurídica, parece que é um retrato das nossas reuniões. Olha, primeiro eu gostaria muito de lhe agradecer pela presença, pelo brilhantismo das suas exposições e dizer que eu me sinto muito honrada, muito feliz de poder estar dividindo esse espaço aqui com o senhor. O senhor Germano Rigoto comentou a respeito de alguns pilares que podem levar o nosso país como um todo a um caminho de desenvolvimento sustentável. Esses pilares passam por reformas que vão dar a sustentação que nós precisamos para ir para frente, né? Reforma administrativa, política e a tão esperada reforma tributária. A gente tem, num passado recente, a reforma trabalhista, que embora tenha sido um pouco tímida em algum... A reforma da Previdência. Exato, um pouco tímida em alguns aspectos, mas já ajudou, deu um pouquinho de respiro a um empresariado que não suportava mais pagar uma conta que nunca parecia dele. Nunca parecia equilibrada, parecia sempre abusiva e sempre extorsiva. Esta é a sensação do pagador de tributos, do empresário que paga os seus tributos. É uma sensação de extorsão, de pagar além do que recebe de retorno do Estado pela sua ineficiência. Então, esse é um aspecto também a ser muito considerado. Essa CPMF turbinada que o senhor coloca sobre as transações virtuais é retrógrada em todos os sentidos de modernização de um sistema tributário que se possa esperar de um governo responsável, né? Agora, um adicional ainda é isso que eu estava só esperando, Fabiano, a minha oportunidade para poder falar disso que tu comentaste agora. Além de todo esse cenário de um ICMS com alíquotas dissonantes e além de um CONFAS legislando e criando novos fatos geradores para ICMS, que não poderia fazê-lo, porque não tem competência para tanto, competência legal, né? Evidentemente que todos lá, que lá trabalham são brilhantes, enfim, nas suas tarefas, mas nós temos a extrema dificuldade de fazer valer uma legislação tanto de telecomunicações com a LGT, como legislação que nos fornece conceitos e natureza jurídica das relações. O Código Tributário Nacional ele é
claro e cristalino. Não é ele que diz que tipo de relação jurídica está acontecendo. Ele diz que aquela relação jurídica, se acontecer, está tributada. O que acontece no nosso setor é o oposto. O ente tributante diz, não, eu entendo, a lei diz que isso não é telecom, mas eu digo que sim. E aí o empresário tem que pagar. Então, mesmo aquelas atividades que não são atividades de telecomunicações, mas são atividades de conexão à internet, são atividades de serviços de valor adicionado das mais diversas espécies, serviços comuns, como o próprio atendimento, assistência técnica, as instalações, serviços listados na Lei Complementar 116, muitas vezes são atraídas por essa fome, por essa voracidade dos estados. E isso vem colocando o provedor de internet numa situação extremamente complexa. E a minha pergunta para o senhor seria: enquanto a gente não alcança essa espécie de nirvana estatal, de uma situação de reformas estruturantes e que vão nos levar a um caminho de crescimento e desenvolvimento, o que fazer? Que estruturas podem nos auxiliar agora? Doutor André, primeiro, fazer aquilo que a Internet Sul está fazendo, que a Internet Brasil está fazendo. Este fórum tem este objetivo. No momento que existe um trabalho junto ao Ministério, não o Ministério, o Fabiano disse que são vários ministérios, que está havendo um trabalho direcionado para mostrar a realidade, mostrar o que significa de política do governo federal. A mesma forma, hoje esteve o secretário Lambia, que quer dizer, essa interlocução com o governo do Estado, e com os próprios municípios. Eu vejo a mudança do sistema tributário, primeiro, o que fazer, essa conscientização, esta mostrar para os governos a realidade de um setor que mais do que nunca é fundamental, que a partir de agora vai ser ainda mais importante, que levar o sinal de internet para cada recanto desse Brasil vai ser isto sim que pode determinar mais desenvolvimento ou menos desenvolvimento. Isto sim que pode determinar mais justiça ou menos justiça. Porque não tem lógica um estudante que tenha a capacidade, tenha um bom sinal de internet, que tenha equipamento, tendo tudo aquilo que um coitadinho lá de determinada região, de uma grande cidade, não tem o sinal de internet, não tem o equipamento. Então, a política governamental, ela vai ter que ser uma política que facilite isso. Quando a gente fala na questão do 5G, por isso que eu digo, 5G tu tem que pensar naquilo que é melhor para o Brasil, em termos de custo, em termos do que vai ser fornecido para o Brasil. Se é finlandesa a empresa que vai fornecer, ou se é chinesa, eu não quero saber. A mesma coisa a vacina. Para mim, se eu tiver disponível a vacina de Oxford, se eu tiver disponível a vacina da Pfizer, se eu tiver disponível a Coronavac ou a Sputnik, eu não me interessa de onde vem a vacina. Se a comprovação internacional que a vacina é boa, e tem que ter comprovação internacional, a Anvisa, ela só vai certificar uma vacina que tem a comprovação internacional. Por isso não precisa nem 60 dias para a Anvisa dizer que a vacina ela pode ser administrada no Brasil ou não. Pode imunizar no Brasil ou não. Na verdade, tu tens que ter uma certificação internacional. Ela é prioridade, né? Claro, ela é prioridade. Claro, tu não precisa ter a Anvisa 60 dias depois de ter uma vacina aprovada nos Estados Unidos, aprovada no Reino Unido, aprovada na Europa, e tu ter 60 dias para fazer a aprovação no Brasil. Não, nesses 60 dias, quantas pessoas vão a óbito por crescimento desta nova onda da Covid-19? Então, para mim não me interessa se a vacina é russa, é chinesa, é americana, é inglesa. Eu quero a vacina. E acho que o governo brasileiro tem que trabalhar com todos os laboratórios. Quando a gente fala no 5G, a mesma coisa.
O que o governo tem que olhar não é se é chinês, se é finlandês, de onde vem esta tecnologia. Ele tem que olhar o custo que vai ter essa tecnologia, tá? E o que vem atrás dela, o que o fornecedor traz efetivamente de vantagens para o Brasil. Tá? Então, eu vejo que a questão ideológica muitas vezes está sendo colocada de uma forma que pode atrapalhar um desenvolvimento maior e esse desenvolvimento mais sustentável. A doutora Andréa diz o seguinte, tá? O empreendedor, ele não tem o retorno que gostaria de ter com o nosso sistema tributário. A sociedade brasileira, doutora Andréa, não tem. Um sistema tributário que não tem transparência. Um sistema tributário que, na verdade, se nós olharmos, tem gente que diz a carga tributária no Brasil é 37% do PIB. Tá? Ah, não, mas tem países que é mais alta que no Brasil. A carga tributária total no Brasil poderia ser maior do que os 37%. Aí cito Dinamarca, cito Suécia, cito Noruega, que a carga tributária chega a 50% do PIB. Só que, pelo amor de Deus, nós temos uma carga tributária mais alta do que os países em desenvolvimento. Tá? Nós temos uma carga tributária muito mais alta do que a maior parte dos países aqui da América Latina. Tá? E não podemos nos comparar com os 50%, 48% da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, que tem serviços públicos de excelente qualidade. Quer dizer, olha o que é infraestrutura, olha o que a população recebe do Estado em termos de saúde, em termos de educação, coisa que nós não temos o retorno em termos de serviços públicos pela carga tributária excessiva que se paga. Segundo, tendo um sistema tributário com esse grau de complexidade que nós temos muita sonegação, muita informalidade, muita elisão fiscal, que é, doutora Andréa, eu não condeno quem faz planejamento tributário, eu condeno é o sistema que permite o planejamento tributário, porque uma vírgula mal colocada é utilizada para ir no judiciário e não pagar tributo. Quem faz um bom planejamento tributário, então, não paga um tributo, leva para o judiciário por causa dessa legislação, esse cipoal de leis que existem. Eu condeno quem faz o planejamento tributário? Não, eu condeno um sistema tributário que permite que alguns façam e outros não tenham como fazer. Eu condeno um sistema tributário que permite uma guerra fiscal, tá? Que faz com que tenha diferença entre uma empresa que tem um incentivo que está concorrendo do lado de uma que não tem um incentivo. Segundo, a guerra fiscal tem zona de sombra, a guerra fiscal tem corrupção atrás da guerra fiscal por esse Brasil afora. Tem gente que não quer falar no ICMS com uma única legislação, com a cobrança no destino, que é a proposta que está na Câmara, porque a cobrança no destino freia a guerra fiscal. E tem gente que ganha indevidamente com essa guerra fiscal. Então, tem estados aí que não querem ouvir falar em fim da guerra fiscal. Mas por quê? Será porque a guerra fiscal está levando desenvolvimento para os estados? Levava, não leva mais. São Paulo entrou com tudo na disputa, e São Paulo tem um poder de fogo incrível. Então, essa história de dizer que guerra fiscal leva investimento para regiões menos desenvolvidas, isso já aconteceu, não acontece mais. A guerra fiscal tem zonas de sombra. Então, doutor André, esta necessidade de termos um sistema tributário mais transparente, mais eficiente, mais justo, e um sistema tributário que não leve às distorções que elevam o nosso sistema tributário, vai significar também, com certeza, um resultado melhor, até no serviço público de melhor qualidade. Tá? Eu digo isso com muita convicção. Tá? Se nós tivermos uma proposta como a que está tramitando na Câmara, com aperfeiçoamentos, eu não tenho dúvida que nós vamos ter um Brasil muito melhor, muito mais justo, muito mais eficiente, tá? E não estas diferenças que existem entre as próprias empresas, com empresas que são mais tributadas do que outras no mesmo setor, e o Fabiano diz, doutor André, quantos convênios que são assinados para melhorar um determinado setor, mas na verdade é remendo e não resolve o problema. Quer dizer, nós temos que ter um sistema tributário com muito mais estabilidade jurídica,
né? E que o investidor saiba que ele está fazendo um investimento, né? E qual é a tributação que ele vai ter esse ano, qual é a tributação que ele vai ter o ano que vem, qual é a tributação que ele vai ter daqui a 7, 8 anos, como acontece em todo o mundo. No Brasil não se sabe. Germano, eu vou fazer uma pergunta aqui e vou provocar o meu conselheiro Alfredo, um alemão de Montenegro. Lembro-me quando ele iniciou a caminhada dele na Internet Sul. Eu estava ali passando o bastão para o Rafael Sá, lá de Rio Grande, e você trouxe uma demanda, não era associado ainda da Internet Sul, referente a sindicatos. Nem Tivemos a isso. nossa primeira reunião Nem me lembra isso. no CEPRORGS, em Porto Alegre. E nós lhe associamos, criamos um grupo de trabalho da Internet Sul, você participou, liderou, né? Na sequência, na sua caminhada, enfim, no seu crescimento, parabéns, veio até presidir a nossa Internet Sul. Hoje dividimos ali o conselho. A doutora Andréa falou da reforma trabalhista que tivemos e que impactou muito na questão sindical. Nós montamos um sindicato empresarial aqui no Rio Grande do Sul, eu presidi. No dia da posse eu disse, eu entro para ser presidente de um sindicato para acabar com o sindicato. Veja que o governador Rigoto fala de foco, né? Que o nosso Brasil, o governo federal, precisa ter foco, definir bem o que atacar, se é a reforma tributária, se é a reforma partidária, enfim. Mas o que nos ajudou, né? Por mesmo que tenha sido muito tímida, e eu concordo, nossa, mas é um outro cenário, Rigoto, é um outro cenário em 2 anos. A nossa área, das nossas empresas, a área trabalhista, claro que a gente sempre tem preocupação, etc., mas evoluiu e melhorou muito. E não foi uma mega blaster reforma. Então, foco, queria te ouvir, né, porque você sempre foi um grande defensor. Essas coisas são muito difíceis, ser empreendedor, a parte trabalhista, tu sempre foi muito reto nisso, né? Então, queria te ouvir e aproveitar aqui o nosso governador. Brilhante palestra, governador. Eu vou um pouquinho adiante, Vergani, né, na tua provocação, porque eu vou perguntar para o líder de governo, que, como comentou, teve ali a quase conseguiram aprovar aquela reforma. As reformas a gente vê que são muito desidratadas quando que chegam no Congresso, então nós vamos falar daqui a pouco de reforma da Previdência, que em alguns anos vai voltar esse assunto porque ela não foi como deveria ser. Ficou muito longe disso, né? E como ex-presidente, Vergani, tu sabe bem, os associados nos perguntam muito. E aí, vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Como é que está aquele assunto, né? E eu não poderia deixar de tocar em 2 pontos. Um é para o especialista em tributário, Germano Rigoto. O outro para o ex-líder de governo. Nós temos essa questão de falta de segurança jurídica, nós temos essa guerra tributária, mas nós temos 3 setores, o de energia, o de combustíveis, de energia e de telecom, que pela facilidade de fiscalização eles são mais, vamos dizer assim, penalizados, né? São mais cobrados. Não existe espaço para discussão de aumento de base tributária e diminuição de alíquota. E aí perguntando para o tributário e também para o ex-governador, que está lá com a folha estourada, né? Todo mês que paga uma folha é uma vitória, né? Que consegue pagar a folha é uma vitória. E daí, vendo essas dificuldades todas, esse trabalho hercúleo para conseguir levantar uma pauta dentro do Congresso, que tu tem essa experiência toda. Vou na segunda pergunta, que me fizeram hoje ainda, né? E como nós temos muitos associados que estão nos olhando, que estão nos assistindo, né? Dá para ter alguma esperança nesse país tão dividido, com 35 partidos, dá para quase dizer 35 ideologias, né? Cada um tem um percentual, tem uma diferença mínima de um para o outro, mas são 35 partidos. O senhor vê
alguma possibilidade de nós conseguirmos avançar nessa questão tributária, que é um problema muito sério, melhorar a arrecadação? Ou sempre vai esbarrar no Congresso, onde os governadores estão por trás, olha, isso não pode aprovar, isso não pode aprovar, vai cair minha receita, vai cair minha receita? Olha, eu diria, Alfredo, que, primeiro, quando colocas que como é que tu pode resolver o problema, tu não pode tirar receita de estados, municípios e da União nesse momento. Se nós estamos com uma crise fiscal em nível federal, aí um déficit de R$1 trilhão esse ano, 950 bilhões a R$1 trilhão, uma dívida PIB de 100%, chegando a 100 pontos percentuais, estava no início da pandemia em provavelmente 75, e chega a 100, e isso acende sinal amarelo, sinal vermelho. O governo tem muita dificuldade de perder receita. Então, tu acreditar que a reforma tributária, na arrancada, ela vai significar redução de carga tributária total, tu acreditar em Papai Noel. Quer dizer, tu não tens efetivamente a possibilidade de reduzir a carga total. Uma vez eu disse isso, e teve um grande jornal do centro do país, que eu era presidente da comissão, e disse, olha, a reforma tributária não vai reduzir a carga total, os 37%, na época era 33% do PIB, não vai reduzir, mas ela vai impedir que tu tenha novos avanços, e ela com o tempo vai permitir que tu reduza a carga total. Na arrancada não, tu não tira a receita da União, dos estados e municípios. Eu levei um pau, dizendo para que fazer reforma tributária se a carga tributária vai ficar a mesma. Só que ele não entendeu, o editorialista não entendeu, que o que eu disse é que se a carga total ela ficava a mesma, a base tributária ampliava com o processo de racionalização, de simplificação, de diminuição da sonegação, de diminuição da informalidade, de diminuição da elisão fiscal, que é buscar o judiciário para não pagar tributo, e tu ampliando a base, é aquilo que tu falasse, Alfredo, tu amplia a base tributária e tu tem condições de, com a mesma carga total, reduzir cargas setoriais. Tu pode reduzir a carga sobre o setor de telecomunicações, e tu não reduziu a arrecadação, porque tu reduziu esta carga em cima de uma ampliação da base tributária. Então, o segredo de uma reforma, e alguns temem, e às vezes temem por conservadorismo e temem por medo de perder seus cargos, suas estruturas de fiscalização e de controle dentro dos governos, por conservadorismo e corporativismo. Então, tem gente que diz o seguinte, não vamos fazer... O ex-secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho, ele dizia imposto bom é imposto velho. Isso é um conservadorismo absurdo, tu entende? Porque não é porque tu tem um tributo que está determinando uma grande arrecadação que ele é bom. Não é porque tu tem um sistema tributário que está garantindo uma boa arrecadação para os governos que ele é bom. Está claro que o nosso sistema tributário é ruim. Ele é diferente de qualquer lugar do mundo. Então, eu diria, Alfredo, respondendo a tua primeira pergunta, é possível tu fazer uma reforma ampliando a base tributária, e com esta ampliação, e isso passa pela racionalização, pela simplificação do sistema tributário, e com essa ampliação da base tu reduzir cargas setoriais. O segredo da reforma é esse. A segunda pergunta, é possível tu acreditar que uma reforma tributária vai avançar dentro desta quantidade de bancadas no Congresso Nacional, esta dificuldade de formar uma base de sustentação ampla, sólida, homogênea dentro do Congresso Nacional? Eu diria o seguinte, nós vivemos uma república presidencialista. Até hoje, a reforma tributária não avançou. Claro que tem governadores que são contra pelas razões que eu disse, não querem mexer, por exemplo, na guerra fiscal. E não querem mexer não pelo que tem de positivo na guerra fiscal, pelo que tem negativo. Tem gente que ganha muito com essa... Nesse ponto, um parênteses apenas, governador Rigoto, aqui uma pergunta do Otton Santana pelo
Facebook, pelo YouTube aí, o que o senhor acha das iniciativas de estados, governadores, que estão aderindo a convênios que incentivam o desenvolvimento das prestadoras de serviços de internet de pequenos portes, né? Então, o convênio 19/2018 tem alguns estados, cito o Ceará, tem também o de Santa Catarina, que estão aderindo a alguns convênios lá do Confas, que baixam ali a carga dos 25, dando desconto. Começa essa guerra fiscal maluca, que é o que o Rigaud estava dizendo, para continuar aqui. Eu acho, olha, o problema é o seguinte, eu não condeno quem reduz para atrair investimentos. Tá? Eu condeno o sistema que não dá o mínimo de ordenamento para isso. Tá? Quer dizer, se um Estado que é dentro desse sistema tributário, de alguma forma tentar atrair empresas em cima de incentivo fiscal, eu acho que ele tem, se o sistema permite, o que eu acho é que tem que haver um balizamento diferente. Tá? Tem que haver uma situação diferente dessa, que limite essa guerra. Quando a doutora Andréa falava nas diferenças entre estados, nós temos diferença entre os municípios. O sistema tributário, tá? ele cria uma situação de insegurança também pela própria cobrança do ISS e as diferenças que acontecem entre os municípios. Tu tem que ter um mínimo de balizamento. Eu não estou dizendo que um Estado, desculpe, Fabiano, eu não estou dizendo que um Estado, ele não pode dar um incentivo, mas o incentivo tem que ser dentro do orçamento do Estado, o incentivo tem que ter dentro do período de governo de um governador. Hoje, vou dar um exemplo, eu sou governador, eu dou um incentivo para atrair uma empresa que eu acho que essa empresa ela é importante para o Estado em termos de futuro, estratégica. Eu dou um incentivo fiscal por 20 anos. Em primeiro lugar, tem que analisar bem se essa empresa era importante mesmo para o desenvolvimento para o Estado. Segundo, eu estou comprometendo a receita de 5 governos para frente, sem dar oportunidade a eles de dizer que aquele incentivo ele daria ou não daria, que aquele incentivo é bom ou não para o Estado. Então, a guerra fiscal determina esse tipo de problema. Tu pode, com certeza, ter no teu plano de governo, no teu projeto de governo, incentivos definidos por lei estadual dentro do período de governo para atrair investimentos. Tu pode estabelecer lá no orçamento um tanto que tu vai para construir um prédio, para dar um terreno, para devolver uma parte do tributo que foi, mas isso de uma forma transparente dentro de um período de governo e dentro do orçamento, coisa que não acontece hoje. Então, esta pergunta que foi feita, Fabiano, eu respondo da seguinte forma: enquanto o sistema tributário permitir esse tipo de convênios, puxadinho, de puxadinho, eu não condeno quem faça, eu estou dizendo o seguinte, é o sistema que está permitindo e o sistema tem que ter um balizamento bem diferente do que ficou se tem hoje. Claro que tem que se combater na base, a essência, né, como aqui Mas disse... a pergunta eu não respondi, Fabiano, a pergunta do Alfredo, se é possível tu fazer avançar uma reforma tributária, e o Alfredo diz, olha, nós temos essa quantidade de 35 partidos, tem 25 bancadas na Câmara, 17 bancadas no Senado. Eu volto a dizer, não é fácil tu administrar no Estado, tu administrar na União, com essa quantidade de partidos, formando uma base de sustentação sólida. Só que tem um detalhe, a reforma tributária até hoje não aconteceu, muito menos por falta de vontade política dos governadores e muito mais por falta de decisão efetiva dos governos. Eu fui líder do presidente Fernando Henrique Cardoso e com muito orgulho. Eu lembro que quando a gente fazia uma reunião na Granja do Torto com o presidente, com o vice-presidente, com os líderes e com todos os ministros, era uma reunião mensal, era o início, o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, nós debatíamos as reformas estruturais que o presidente assumiu, que mandaria ao Congresso Nacional. Era a mudança da ordem econômica, era a reforma administrativa, era a reforma previdenciária e era a reforma tributária. Qual era o patinho feio? Porque a área econômica tinha medo de perder receita. Era a reforma tributária. A reforma, a mudança
capítulo da ordem econômica, o governo mandou para o Congresso, definiu que as mudanças que passavam pela Constituição tinham que acontecer, articulou e elas ocorreram. E aí tu trouxe investimentos do exterior, tu permitiu privatizações onde poderia se privatizar. Então, aquela mudança do capítulo da ordem econômica foi importante. Decisão do presidente, decisão do governo. A reforma administrativa veio depois, já mais tímida, porque com o tempo o governo vai perdendo força. Ele, quando assume, ele assume com muito poder, com o capital político que ele tem das urnas. É o momento de fazer as reformas. É o primeiro, no máximo, segundo ano de governo. Pois bem, ele vai perdendo. Então, a reforma administrativa foi mais tímida do que deveria ser. A reforma da Previdência também ela foi muito tímida. E a reforma tributária ficou de lado. O governo dizendo o que queria, mas a área econômica efetivamente trabalhando contra. Tá? Isto aconteceu no governo Lula, isto aconteceu no governo Dilma. Quer dizer, tu não teve decisão efetiva do presidente da República, eu digo do presidente da República, do governo federal, de fazer essa reforma tributária avançar. Sempre por conservadorismo e por medo de perder receita. Por mais que tu garantisse que a transição não determinaria nenhuma irresponsabilidade fiscal. Então, Alfredo, se houver decisão política do presidente da República, de colocar esta reforma efetivamente em debate, em discussão, de uma forma negociada com o Congresso Nacional em cima das propostas que estão lá, vamos fazer o aperfeiçoamento, vamos trazer tal ou qual mudança, mas se o governo desejar fazer, ela tem condições de acontecer. Agora, se o governo ficar afastado da discussão, deixar o Congresso Nacional avançar, não tem, numa república presidencialista como a nossa, não tem como aprovar uma mudança constitucional. Se o governo não tiver efetiva vontade política e comando numa reforma que passe por mudança constitucional, a reforma não acontece. Então, a tua pergunta, com todas as dificuldades, Alfredo, de termos esta situação de quantidade de bancadas e dificuldade de aprovar uma mudança constitucional que existe 3/5 de votos em mais do que 2 votações na Câmara e no Senado, se não tiver o governo e o presidente convencido que o caminho é articular, priorizar e fazer avançar uma reforma, dificilmente ela acontece. Bom, nós estamos chegando aqui na reta final. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente para finalizar. Mais 2 menções aqui dos internautas. O Demétrios Lucena, sou diretor de Ciência e Tecnologia do Pará. Muito obrigado, está nos assistindo. Isso é a tal da internet. Está parabenizando aqui o governador, parabenizando o evento e dizendo que lá no Pará eles estão fazendo cooperação entre provedores, cooperativas. Algo que a gente já pensou aí, até tentamos registrar o nome Coopernet, mas já existe. Mas, boa sorte e obrigado pela colaboração. Também aqui o Irineu Cassel, nosso associado, patrocinador também da Prosper Capital. Ele vem da área jurídica, área contábil, dizendo segurança jurídica é pedra angular para atração de investimento. É o que o Rigoto está dizendo aqui. Infelizmente, temos a cada dia exemplos de insegurança pela voracidade das receitas, algo que os senhores aqui estão dizendo. Eu vou me despedir aqui, agradecer a todos os internautas, vou passar a palavra para o nosso presidente. Quando o Rigoto aqui se despedir, manda um abraço lá para Santana do Livramento, para o Kamal Brada, que é teu fã, teu amigo. Ele e o Antônio, e a família toda. Mas passo a palavra aqui para o nosso presidente. Rigoto, muito obrigado. Prazer enorme estar discutindo esse assunto. Para a grande maioria da população, não é um assunto que gosta de discutir, mas eu acho que para a classe empresarial, para o nosso setor, é de fundamental importância. E acredito que esse vídeo vai servir de inspiração aí para muitas mudanças. Nós falamos hoje com o nosso deputado federal aí, parceiro nosso, Van Hatten, que está lutando também por uma reforma. Se discutiu agora, hoje pela manhã, esse assunto, hoje à tarde, hoje pela manhã, Pela manhã, nós discutimos isso com ele e, claro, com todos que passaram por aqui.
Será que não é estratégia, Rigoto, do presidente não aprovar isso ou essas reformas agora e deixar isso para um próximo mandato? Será que é uma estratégia... Próximo presidente da Câmara? de repente até isso mesmo. Mas essa é a intenção. Eu acho que começa por aí. Mas essa estratégia política que ele não fez lá no início, que a gente sabe que, como tu falaste, que ele já vem com mais força política, porque ele já vem eleito pelas urnas e pelo pedido da população, porque, na verdade, a população queria uma mudança, independente se for o Bolsonaro ou não, mas de um homem que chegasse lá e realmente resolvesse algumas coisas. Mas, e ele tinha habilidade política porque ele passou dentro da Câmara há muito tempo. Talvez ele não teve uma rejeição da esquerda muito grande. Então, qual é a visão política disso tudo? Para nós esclarecer, dos 3 itens, qual é que pesou mais? É a virada agora do Senado e coisa, porque também era uma indecisão, porque se isso foi para o Supremo, foi uma indecisão, na verdade. O Supremo podia dizer, quase que até disse, né, que eles poderiam a reeleição, porque todo o poder emana do povo, o povo estava representado e vamos rasgar a Constituição, que não, né, não teria justificativa, mas são 3 situações, né? Então, vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho do cenário político, qual é realmente o que está passando na cabeça do nosso presidente e se isso vai evoluir, né? Olha, presidente Ivonei, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite para participar desse evento. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Bolsonaro, se ele tiver a decisão política de fazer avançar essas reformas, ele conseguirá. A reforma da Previdência, é bom que se diga, ela teve um trabalho muito forte durante o período do presidente Temer. Quer dizer, o presidente Temer não aprovou a reforma da Previdência por causa daquela situação que ele vivenciou a partir das denúncias do Joesley, aquela situação de ele ter que buscar a sobrevivência dentro do Congresso Nacional com relação aos pedidos de afastamento. Então, eu diria que a reforma da Previdência poderia até ter sido aprovada durante o período do presidente Temer, mas ela ficou muito digerida, praticamente preparada na marca do pênalti, e o governo atual conseguiu avançar na reforma da Previdência, e eu concordo, menos do que deveria. Nós vamos ter que ter novas reformas da Previdência pela frente, mas avançou e tem coisas importantes que foram aprovadas. Então, se houver decisão política do governo, eu não tenho dúvida que é muito possível que a gente tenha avanço. Não acredito, presidente, que seja uma estratégia deixar para um próximo mandato. Tá? O presidente Bolsonaro vai ter sucesso numa nova eleição se a economia estiver bem. Se a economia não estiver bem lá em 2022, o pessoal está falando em eleição presidencial, misturando eleição presidencial e vamos lá, tem governador fazendo isso, tem gente dentro do governo federal fazendo isso, misturando a discussão de caminhos para resolver o problema da crise sanitária com a eleição de 2022. Nós não tínhamos nem passado a eleição de 2020 e já estavam trabalhando 2022. 2022 está muito distante. Agora, o sucesso de uma reeleição passa pela situação da economia, lá em no final de 2021 e 2022. Se a economia não estiver bem, a dificuldade vai ser muito maior para uma reeleição. E no meu modo de ver, para a economia estar bem, tu tem que dar sinais efetivos para o investidor interno e externo. Tá? E os sinais efetivos, por mais que não entre em vigor imediatamente uma reforma estrutural, como a reforma tributária, ela é um sinal positivo para quem pretende investir no Brasil. E isto significa geração de emprego e renda. Quando o presidente fala que para nós empresários é bom uma reforma tributária, o erro é que alguns acham que reforma tributária é para empresário. As centrais sindicais nunca se mobilizaram como deveriam se mobilizar quando elas tinham força, muito mais força do que tem hoje, mas as centrais dos trabalhadores se mobilizaram muito pouco por uma reforma tributária. Só que a mobilização do trabalhador pela reforma tributária teria que ser porque ele teria que entender que uma mudança no sistema tributário, além de justiça fiscal, além de diminuir a carga tributária sobre aquele que
ganha pouco e que tem um absurdo de cobrança de tributo, e um tributo sem transparência, porque ele é cobrado no consumo. Então, um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele não sabe que ele perde 52% do que ele ganha em tributo, que está embutido no arroz, no feijão, no pão, no calçado, na camisa, no paletó. Quer dizer, ele não sabe que 52% do que ele ganha, uma pessoa que ganha os 600% ou 300% de auxílio emergencial, quanto que ele vai comprar um produto da cesta básica que ele deixa de tributo que está embutido nesse produto? E ele não sabe disso. Ele não tem transparência, o sistema tributário. Então, o sistema tributário é totalmente injusto. Essa tributação excessiva e com falta de transparência sobre o consumo determina uma injustiça absurda. No meu modo de ver, as centrais sindicais dos trabalhadores deveriam ser as primeiras a defender uma reforma tributária que mudasse isso e que garantisse mais investimento, que significaria mais emprego, mais renda. Quer dizer, a reforma tributária não é para empregador apenas, o empregador tem, porque ele sente no dia a dia essa carga tributária absurda, essas distorções, essa insegurança jurídica, esta instabilidade do sistema no dia a dia. Quer dizer, o que custa uma escrituração fiscal de uma empresa? E sempre com uma espada na cabeça, porque por melhor que seja a tua escrituração, é tão complexo esse sistema tributário que de repente tu pode escorregar, não por má intenção, por má fé, e amanhã ter uma cobrança absurda em cima de algo que tu não fez porque tu quis sonegar ou tu quis não pagar os tributos que tu teria que pagar, por causa da complexidade do sistema tributário. E quanto é que custa a escrituração fiscal? Então eu diria o seguinte: a reforma tributária é importante para o empregador, para o empresário, para o investidor no Brasil, mas a reforma tributária é importantíssima para o trabalhador, pela busca de justiça fiscal e pela geração de emprego e renda que uma mudança do sistema tributário vai trazer. Então, no meu modo de ver, presidente, as centrais sindicais, ao longo desses anos, deveriam ser as primeiras a ir para a rua para defender uma reforma tributária. E isso não aconteceu. Mas eu sou muito otimista com relação ao Brasil. Eu termino a minha fala dizendo que, se a gente tem necessidade dessas reformas estruturais, a gente sabe que está vivendo um Brasil onde antigamente as coisas ficavam embaixo do tapete, os desvios de recurso público, a corrupção acontecia. Hoje tu tem o Ministério Público atuante, hoje tu tem uma Polícia Federal instrumentalizada, hoje tu tem um judiciário que é muito mais cobrado para dar respostas, hoje tu tem uma imprensa investigativa, hoje tu tens as redes sociais, que elas têm um papel fundamental para o mal, mas muito para o bem. Para o mal, quando é aquela história de destruir reputações, é de ser irresponsável na rede social, é de simplesmente não fazer algo construtivo, mas ao mesmo tempo a rede social é um instrumento incrível para pressionar os governos e para mostrar caminhos que o país tem que seguir. Então, hoje nós temos o que não tínhamos há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E isto significa que nós vamos ter ali adiante um país muito mais ético, moralizado, e com as pessoas que, ocupando um cargo público, tendo que dar resposta muito mais eficiente e tendo muito mais cuidado com qualquer movimento que faz, quando há algum tempo atrás isso não existia. Segundo, se a gente está vivendo um mundo que vive os efeitos desta crise sanitária, da pandemia e os efeitos na economia, se um país vai andar para trás 10 pontos percentuais no seu PIB, outro vai andar 8, outro vai andar 11, outro vai andar 6, e ninguém nesse mundo vai crescer em 2020, como deveria, mas nós também sabemos que o Brasil, diferentemente de outros países, tem algumas vantagens em termos para o futuro. O Brasil é um país que é grande produtor de alimentos. Nós estamos produzindo alimento para abastecer o mercado interno e abastecer o mercado internacional. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo e caminhando para ser o primeiro. Produzindo grãos, produzindo proteína animal, estamos exportando para o mundo inteiro. Isso nos dá uma vantagem incrível. E somos dos poucos países que têm condições, de uma forma sustentável, cuidando do meio ambiente, de ampliar nossa área agricultável, coisa que outros países não têm.
Nós somos um país que tem uma matriz energética diversificada, mas com potencial. Nem utilizamos a energia fotovoltaica como poderíamos utilizar, que é uma energia que, se tu observar o que acontece na China, o que acontece na Europa, né? Grande parte da energia vem da energia solar. Tu pega a Europa nesta época agora de inverno, né? Tu tens luminosidade às vezes 4 horas por dia, 5 horas por dia no período do inverno. No Brasil tem regiões que tem sol o ano inteiro. No Brasil nós temos uma insolação que permite que se utilize uma energia que nós não estamos nem nos utilizando. Nós temos rios que outros não têm, nós temos o segundo maior produtor de biocombustível do mundo, nós temos aí a produção indo para 3 milhões de barris de petróleo dia, com tudo para explorar no pré-sal. Eu poderia citar uma situação totalmente vantajosa para nós na questão da nossa matriz energética. Se nós olharmos o nosso mercado interno, que temos um mercado interno forte que outros países não têm, não temos conflito. Tem problema étnico, racial, agora que aparece no mundo inteiro, mas o Brasil é totalmente diferenciado de outros países. Na questão do conflito étnico, do conflito racial, nós não temos o conflito étnico e racial que existe em outros países. Nós não temos conflito de fronteira, como tem em outros países. Nós somos uma democracia estável e uma democracia que nos dá a segurança de que tem um presidente, muda o presidente, tu vai ter um novo governo, independente de quem vai assumir a presidência, a estabilidade da democracia nossa é enorme. Então, eu poderia citar vantagens que nós temos sobre outros países para ter um desenvolvimento mais duradouro e mais sustentável ao longo desses próximos anos. Fazendo as reformas, eu não tenho dúvida que ninguém segura o Brasil ao longo desses próximos anos. Meu Deus do céu, o homem é demais, né? Germano Rigoto, muito obrigado em nome da Internet Sul por estar aqui hoje conosco. Vou lhe passar aqui para fazer uma menção ao Kamal. Também neste coworking aqui tem o Paideia do seu amigo Mauro Trojan. Tu sabe para o time que ele torce, ele mandou te agradecer que você fez uma homenagem ao time dele vestindo uma gravata verde, né? Você que é do Ser Caxias, Grená, mande um abraço então para o Mauro, para o Kamal, se despeça, o nosso muito obrigado. Obrigado mesmo, Germano. Olha, o Kamal, o Antônio Brada, a RCC, todo esse grupo de comunicação tão importante de Santana do Livramento, que atinge toda a região, um abraço carinhoso para o Kamal, um abraço carinhoso para o Antônio Badra, para toda a família Badra, e todos os que trabalham no grupo RCC. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar para o meu amigo juventudista de mandar um abraço para ele. A gente está aí, eu estou torcendo que o Caxias, por exemplo, os amigos internautas, quem sabe lá de Mirassol, não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu estou torcendo para que a gente, quem sabe, consiga vencer o Mirassol e dar um passo para chegar na Série C o ano que vem. Eu acho que o Caxias, pela estrutura que tem, merece isso. O Juventude está fazendo um belo desempenho aí na Série B, mas um abraço principalmente eu quero transmitir para todos os internautas, a todos que estão nos acompanhando. E a colocação que eu faço é o seguinte: é a participação, é a mobilização, é as questões que nós não conseguimos avançar ainda. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a pressão da sociedade para que mudem as coisas que ainda não mudaram, vai levar a essas mudanças. Então, a todos os internautas que nos acompanharam, o meu abraço carinhoso. E, mais uma vez, eu quero me colocar à disposição, presidente da diretoria da Internet Sul, para tudo aquilo que precisarem de mim. Eu não tenho dúvida que o setor precisa de todo o apoio possível, de toda a atenção dos governos, porque este novo mundo que surge após a pandemia, esse mundo muito mais digital, passa pela necessidade de nós termos uma atenção para aqueles que estão ali na ponta, trabalhando para levar um sinal de internet, para ter serviços de qualidade e para fazer com que esse digital chegue em cada recanto desse Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado e boa noite a todos. Conecte-se com quem está conectado com você. O mundo está cada vez mais integrado. Você sabe, vive isso.
é cada vez mais um lugar onde uma ideia ou opinião é capaz de conectar pessoas de todas as partes, unindo individualidades em grupos que, por sua vez, podem estar conectados a outros, sem fronteiras. A Internet Sul, através de seus associados e parceiros, atua na base desta rede de conexões, oferecendo a milhares de pessoas e comunidades, dos lugares mais distantes, a possibilidade de compartilhar pensamentos e atitudes com todos. Trabalha para expressar os anseios de uma rede de provedores e procura a igualdade de condições em um mercado competitivo e aberto a todos. Seja você também um associado Internet Sul.